A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 35, onde a Bíblia Sagrada vai nos dizer nos versículos 1 e também no versículo 5. E no versículo 20 e 21. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. O versículo 5 diz: Tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre. E o versículo 20 e 21 diz: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós temos no capítulo 35, Moisés iniciando as instruções ao povo que ele recebera de Deus. Se nós olharmos o capítulo 34, nós perceberemos que Moisés está no final da sua estadia com Deus de 40 dias e 40 noites no monte, e ele desce do monte ao final deste período. Inclusive, no versículo 29, a Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu, ele ficou tanto tempo na presença de Deus que o seu rosto resplandecia, demonstrando, que quando o crente passa muito tempo com Deus, em um momento de separação, ele volta para a realidade natural com marcas deste momento com Deus específico, fazendo-se o Senhor cumprir a sua palavra, que diz que quando alguém for orar, ele fará isso em secreto no seu quarto e Deus irá manifestá-lo publicamente, ou seja, é Deus quem vai fazer com que os momentos de intimidade do homem com Deus seja manifesto aos homens. Não é necessário haver uma promoção, ou seja, ninguém precisa fazer uma filmagem orando para depois exibi-la e dizer que ora. Pode ficar tranquilo que quem ora na intimidade com Deus, Deus revela no secreto. Mas, voltando aqui para o nosso texto, a Bíblia nos mostra, aqui no capítulo 35, que Moisés desce do monte e agora Moisés manda ajuntar o povo. Diz a Bíblia, no versículo 1 do capítulo 35, que Moisés fez o povo ajuntar-se e agora Moisés começa a falar ao povo aquilo que ele recebera de Deus durante o período em que estava ali no monte com o Senhor. E enquanto ele ali estava, ele recebeu diversas orientações que são todas aquelas que nós lemos nos capítulos anteriores. E aí Deus, então, impulsiona Moisés a falar com o povo. No versículo 2, ele vai falar a respeito do tempo que as pessoas deveriam trabalhar, 6 dias trabalhando, e no 7º dia deveria descansar, instituindo assim
o descanso sabático, ou o descanso do sábado. E a partir do versículo 5, nós vemos aquilo que nós já falamos em uma reflexão anterior, quando Moisés, ainda no monte, recebeu de Deus esta orientação, que era para ele pedir uma oferta ao povo, para que se pudesse desenvolver, criar aquilo que Deus havia mostrado a Moisés, ou seja, o tabernáculo, a igreja do Antigo Testamento. E então Moisés chega diante do povo e diz: tomai cada um de vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre e tudo aquilo que era necessário no templo, pano, tecido, couro, tudo que era necessário, Moisés pediu ao povo. E a Bíblia diz no versículo 20 que a congregação sai da presença de Moisés e logo em seguida retornam os homens a quem Deus havia impelido, diz aqui a palavra de Deus, aquele cujo coração voluntariamente o impeliu, ou seja, aqueles que foram sensíveis às palavras de Moisés, direcionadas pelo Espírito de Deus, estes trouxeram a oferta conforme Moisés havia designado, de acordo com o propósito que havia sido estabelecido. Então nós percebemos aqui a importância de se ouvir uma liderança que está trabalhando dentro do propósito e da direção divina. Deus passou um período longo com Moisés, dando orientações de como ele queria que Moisés desenvolvesse a igreja do Antigo Testamento. Deus deu todo o projeto para Moisés, com todas as medidas, e Moisés haveria apenas de executá-lo. Mas Moisés não tinha os recursos necessários para fazer com que esse projeto, que era da mente de Deus, viesse a tornar-se realidade. Então, Deus dá a orientação para que Moisés peça ao povo que tragam as ofertas. E a Bíblia diz que as pessoas trouxeram. Eles ouviram a voz de Deus através de Moisés, o seu líder, e então trouxeram tudo o que era necessário para desenvolver a obra do Senhor. No versículo 30, a Bíblia ainda diz que, conforme também Deus havia dito a Moisés, Moisés chama pelo nome a Bezalel, filho de Ur, para que seja aí o chefe da produção de tudo aquilo que Deus havia dado a Moisés. E também a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então Deus, ele havia designado pessoas para serem aí quem iria trabalhar com aqueles materiais e produzir tudo o que era necessário para a obra do Senhor. Porque Deus, ele tem tudo preparado para a sua obra. Deus, ele precisa apenas que nós andemos debaixo da sua direção, e ele vai conduzir-nos segundo a sua boa vontade para alcançarmos aquilo que ele espera para nós. Ou seja, para Deus, se nós andarmos segundo a sua vontade, nós vamos conseguir executar os seus projetos exatamente como ele espera, pois ele tem todos os recursos. Ele disse para Moisés: olha, você vai fazer detalhadamente conforme eu lhe explico. E aí ele diz: olha, agora você vai buscar os recursos com o povo. Você vai usar a tal e tal pessoa que é Bezalel e a Oliabe, que são os peritos que eu formei, que eu dei os talentos para fazer a obra. Então, isso demonstra que
a soberania de Deus, ela está acima de toda limitação humana. Por isso, nós podemos confiar no Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Este foi o capítulo 35. E na próxima reflexão, meditaremos no capítulo 36. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.